Oi, gente, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai continuar aqui as provas do CADAR, tá? Da aeronáutica. E aí a gente vai fazer agora a prova do ano de 2023 de prótese dentária, tá bom? Essa prova aqui que tá na tela pra vocês, tá? Dá pra ver aqui o ano. É a prova A, tá bom? Que a gente vai fazer. E aí acompanha comigo que a gente vai começar aqui as questões de 31 até 35. Vamos lá. Questão número 31. Na confecção de uma prótese total superior, os ajustes do plano de orientação superior obedecem, em sua maior parte, parâmetros estéticos. O espaço existente entre a superfície vestibular do plano de orientação em cera e a mucosa interna da bochecha deve ser criado e visualizado quando o paciente sorrir, auxiliando na obtenção do efeito de gradação antero-posterior dos dentes a serem montados. O enunciado acima está se referindo ao... Bom, aqui fica bem claro, né, que o espaço, né, do plano de orientação superior, tá, como está escrito aqui, que é o espaço existente entre a superfície vestibular, tá, do plano de orientação, ou seja, do rolete de cera lá, né, que vai estar nesse plano de orientação, com a mucosa interna da bochecha, tá? Então, esse espaço aí da vestibular do plano de cera com a parte interna da bochecha é o que a gente chama de corredor bucal, né? Então, o nosso gabarito aí é letra B, tá bom? Esse plano de cera, se ele for montado muito para a palatina, o plano de orientação, né, em cera, vou escrever aqui para vocês. Plano de orientação superior, tá? Se ele for montado muito mais para a palatina, o que vai acontecer? Esse corredor bucal, ele vai ficar mais exagerado. Vai ter mais corredor bucal, né? Um exagero aí de corredor bucal, um espaço muito grande entre a vestibular, né, desses dentes que vão ser montados aí nesse plano de cera superior e a mucosa ali, né, a parte interna da bochecha, que vai trazer aí essa área do espaço do corredor bucal. E se ele for muito vestibularizado, então se esse plano de cera ficar muito vestibularizado, aí o que vai acontecer? Esse corredor bucal pode desaparecer, tá? Então vai ter pouco corredor bucal, tendendo a desaparecer, né? E aí com isso, o que vai acontecer? Os dentes, né, vão aparecer mais, vai aparecer até os dentes lá de trás. E aí vai ficar um sorriso. Sorriso. Que não tá aparecendo. Não sei por que tá falhando. Sorriso mais artificial. Tá bom? Então, tendo em vista essa situação aí, a gente sabe que, nesse caso aqui, esse enunciado está se referindo ao corredor bucal, tá bom? Então, assim, suporte labial é o apoio ali que os dentes anteriores, né, superiores, vão ter, né, com relação a essa base da prótese aí que vai oferecer esse suporte antero-superior, né? Então, é o que vai manter ali a forma estética, né, facial. E aí, quando está inadequado, esse lábio, né, superior pode ficar muito projetado ou muito deprimido, né? E isso vai trazer aí uma alteração estética, tá? Com relação ao espaço funcional livre, é aquela diferença ali entre a dimensão vertical de repouso e de oclusão, lembra? Então, é o EFL, que é a dimensão vertical de repouso menos a dimensão vertical de oclusão, tá bom? Então, isso aí também não está se referindo ao enunciado aí da nossa questão. E o restabelecimento da dimensão vertical de oclusão é a distância, né, que tem ali na face entre um ponto na maxila e o outro na mandíbula, né, quando os dentes estão em máxima intercuspidação, né? Então, a DVO é fundamental ali para a gente observar a função mastigatória, a estética facial, a própria fonética, né, e o conforto do paciente ali também, né? Então, esses pontos aí entre a maxila e a mandíbula quando está em MH, tá? E aí a gente encontra essa dimensão vertical de oclusão. Então, nenhuma dessas alternativas, com exceção da letra B, é a alternativa correta da questão. Então, o nosso gabarito 31, letra B. Vamos para a próxima questão. Essa questão número 32, ela traz para a gente informação sobre dentes artificiais em prótese total. E aí a gente vai lembrar lá do livro do professor Teles, tá? Eu trouxe aqui para vocês a página 228, tá bom? Que traz essa imagem aí, que informa justamente o seguinte. Existem dentes de 33 graus, de 20 graus e de 0 graus em relação à anatomia desse dente artificial,
tá? E aí essa inclinação, ela traz informações sobre a própria anatomia do dente e vai trazer informações sobre estabilidade e função mastigatória, tá? E aí o que a gente encontra? Um dente que tem 33 graus de inclinação, ele tem um dente com cúspides maiores, né? Então ele traz ali uma melhor atuação na hora de fazer a mastigação do bolo alimentar, tá? Então existe ali uma maior eficiência mastigatória nesses dentes anatômicos de 33 graus. Com relação a isso, também tem o fato de ser o lado ruim, né? Que é o fato deles terem, por conta disso, os vetores de força direcionados para fora, tá? Essa oclusão, né, que acontece entre esses dentes anatômicos, gera um vetor de força que ele é para fora desse suporte aí da prótese, tá? Então, em relação à estabilidade da prótese, isso gera um problema, tá? Com relação a esses dentes anatômicos. Nos dentes semi-anatômicos, eles são os dentes artificiais que têm a melhor relação ali entre a estabilidade e a função. Porque você vai ter uma boa estabilidade, não vai ter o direcionamento das forças se estendendo para fora desse suporte da prótese total. E, ao mesmo tempo, vai ter uma eficiência mastigatória que vai ser condizente, tá? Não vai ser uma eficiência mastigatória tão boa quanto a dos dentes anatômicos de 33 graus, mas ainda assim vai ser uma boa eficiência mastigatória e vai trazer uma boa função aí para essa prótese total, tá bom? Os dentes não anatômicos, que são os dentes que possuem 0 grau de inclinação ali na cúspide, são os dentes que são mais platô, né? Então, de fato, você imagina um dente superior e inferior, né, posterior, a gente está falando aqui tudo de dente posterior, que tem essa oclusão em 0 grau, vai de fato ser o dente que traz a melhor estabilidade ali da prótese. Afinal de contas, vai estar um platô sobre um platô. Então, vai estar bem estável, certo? Mas, por outro lado, ele traz uma ineficiência mastigatória, porque existe ali uma dificuldade maior desse bolo alimentar conseguir ser mastigado ali e ter essa função adequada sendo realizada, né, da mastigação. Então, por esse motivo, não é o dente ideal para ser utilizado. Então, o que traria o melhor custo-benefício seria o de 20 graus, né? Tendo em vista que ele alia ali as duas condições, tanto da estabilidade quanto da função mastigatória. Mas o que o enunciado está pedindo aqui é qual dente artificial que tem a inclinação, né, das cúspides, que traz a maior parte de estabilidade da prótese, né? Então, esse dente seria o dente de 0 graus, tá bom? Então, por esse motivo aí, o nosso gabarito da questão é a letra D. Questão número 33. A posição mandibular determinada pelo maior número de contatos dentários é chamada de relação cêntrica. A relação cêntrica a gente sabe que independe de contato dentário, né? Então, não é aqui a opção letra A, tá? Letra B. Espaço funcional livre. A gente sabe que o espaço funcional livre é aquele espaço que tem entre os dentes superiores e inferiores quando a mandíbula está nessa posição de repouso, né? E aí, corresponde justamente a essa diferença, né? Que é a diferença da dimensão vertical de repouso, né? Que é quando tem esse afastamento ali entre os dentes, e a dimensão vertical de oclusão, que é quando está fechadinho ali os dentes encostados um no outro. Então, essa diferença ali, né? Esse espaço, que é justamente o espaço funcional livre, é o que a gente chama de EFL, né? Que é mais ou menos ali 2 a 4 milímetros, tá? Mas também não é a posição mandibular, né, determinada pelo maior número de contatos, tá bom? A posição mandibular é justamente a letra C, tá? Que é a máxima intercuspidação habitual, que é a nossa MH, tá bom? E com relação à dimensão vertical de oclusão, é uma outra distância, tá? Essa dimensão vertical de oclusão, ela não é uma posição mandibular, né? Ela não é uma posição mandibular, tá? A dimensão vertical de oclusão, ela nada mais é do que uma distância, tá bom? Assim como o espaço funcional livre também é uma distância, tá bom? Não é uma posição mandibular, tá? Então, lembra disso, tá bom? Então, a dimensão vertical de oclusão, que é a nossa DVO, também está errada, né? Então, o nosso gabarito aí é letra C, M e H. Questão número 34. Indique a opção que completa corretamente as lacunas da assertiva a seguir. É comum surgirem úlceras traumáticas nos primeiros dias após a instalação de uma prótese total removível. Geralmente são úlceras causadas por sobreextensão, tá? Então poderia ser essas duas, porque as úlceras traumáticas, elas são causadas, né, por uma
sobreextensão, não vai ser causada por uma subextensão, né? Então, a gente já sabe que essa opção aqui não seria, tá? Porque essa aqui também está escrito sub, tá bom? Então, a letra A e a letra C não são opções que a gente tem aí para preencher, tá bom? Então, aqui é sobreextensão da prótese, ferindo a mucosa subjacente. Caso estas lesões não regridam após a adequação da prótese, né, após o ajuste ali dessa região, deve-se solicitar a avaliação de um estomatologista com suspeita de diagnóstico de cândida? Não, né? A suspeita do diagnóstico é de hiperplasia fibrosa inflamatória, né? Que pode estar causando aí essas úlceras traumáticas, tá bom? Então, por conta disso, a gente tem que o nosso gabarito é letra D, tá? Essa hiperplasia fibrosa inflamatória aqui, ela é uma lesão benigna, tá? Da própria mucosa, tá bom? E ela tem aquele crescimento excessivo, né, do tecido fibroso ali, que tem uma irritação crônica, ela tá muito associada à questão dessas próteses mal adaptadas, né? E aí, clinicamente, tem como se fossem umas dobras ali no tecido, né? Naquele tecido fibroso da região ali daquele sulco vestibular, e aí acaba envolvendo, às vezes, até a prótese, a borda da prótese ali, né? Então, teria que, para tratar, teria que remover, né, esse fator aí que causa esse trauma e fazer o ajuste ali da prótese, né? E em casos até situações mais avançadas, tem que fazer excisão cirúrgica do tecido hiperplástico, essas questões todas, tá? Então, esse caso aqui é o caso do nosso gabarito, né? Então, aqui está escrito hiperplasia fibrosa inflamatória, tá? Então, por esse motivo, o nosso gabarito aqui da questão 34 é letra D. Questão número 35. A região posterior da maxila edêntula, tá? Então, a parte posterior da maxila edêntula, apresenta muitas condições peculiares e desafiadoras na implantologia. É considerado uma limitação anatômica dessa região. Então, uma limitação da região posterior de maxila. Cavidade nasal? Não, né? A cavidade nasal está na parte anterior da maxila, tá? Então, não é uma opção aí para a parte posterior da maxila, como pede o enunciado. Seio maxilar? Correto. É o nosso gabarito aí da questão. Tuberosidade da maxila também está na região posterior, né? Mas não é uma limitação anatômica da região para a área de implantodontia, né? Então, estaria errado por causa disso. E canal do nervo alveolar inferior está na parte posterior, mas só que da mandíbula, né? A gente tem ali o nosso nervo alveolar inferior, tá bom? Então, também está errada essa questão por esse motivo, essa alternativa, né? Então, o nosso gabarito aí é a letra B, né? Por quê? Porque é o seio maxilar, que é justamente essa importante limitação aí para essa região de posterior de maxila para fazer a instalação desses implantes, né? Quando a gente perde dentes posteriores, tem justamente uma reabsorção aí no rebordo alveolar que está associada a essa pneumatização ali do seio maxilar, tá? Então, o grande ponto aqui dessa limitação é a pneumatização desse seio maxilar, né? Que acontece devido a essa reabsorção do rebordo, tá? Então, vou escrever aqui para vocês. Devido à reabsorção do rebordo, tá? Do rebordo alveolar, certo? Tá bom? Então, por conta disso, né, a gente tem justamente a necessidade, às vezes, de fazer um levantamento do seio maxilar, enfim, para poder facilitar ali a altura do implante nessa região, tá bom? Então, 35, gabarito, letra B, seio maxilar. Fechamos, então, a nossa questão 35 do vídeo de hoje. E assim, a gente finalizou as 5 questões. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Se você gostou, curte aqui o vídeo, por favor. Se inscreve no canal, tá bom? Não deixa de se inscrever, porque é muito importante. Quanto mais gente, vai ser melhor, né? Para esse canal continuar aí ativo e eu poder ajudar vocês com essas informações de prótese dentária, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo para correção do restante das questões. Tchau, tchau!